sempre conversou muito sobre isso, é que a gente conseguisse atingir todos os públicos, que saísse desse lugar do teatro de ter muito signo, muita coisa, que você precisa, enfim, ter milhões de conhecimentos extras para estar compreendendo as imagens, que fosse uma coisa simples, que chegasse a todo mundo, que fosse compreensível para todo mundo e que fosse divertida, porque já está tudo tão cansativo, tão triste, tão pesado, que a gente queria fazer também as pessoas rirem um pouco, relaxarem, enfim, se divertirem. Não, lugar das convidadas de honra. Uma maquiagem básica, né? Bem básica, Chamada maquiagem Bru? social. Que a gente costuma ir pra entrevista de emprego, uma coisa bem basiquinha, um jantar com a sogra, entende? Uma coisa assim. Pra mim era uma necessidade absurda de falar sobre o tema gordofobia, que não é um tema muito falado. E é muito engraçado, porque as pessoas falam assim, quem é negro sofre racismo. Pô, racismo, a pessoa nasceu negra. O gay nasceu gay, ele não escolheu ser gay. A mulher nasceu mulher. Agora o gordo é desleixado, é preguiçoso, é gordo porque quer. Então tem muito esse lugar, assim, das pessoas não aceitarem a gordofobia que tá em todo mundo, assim, sabe? Essa questão de falar que gosto, que padrão é gosto, não sei o quê. Se ilude quem acha que existe essa coisa de gosto, é coisa pessoal, é coisa feita na sua cabeça. Então eu tinha essa necessidade e essa cena surgiu da minha vida, assim, todas as falas que eu falo na minha cena são coisas que eu ouvi na minha vida ou que eu já falei na minha vida. Então não é nada criado. E a cena era triplo do tamanho desse, mas eu tive que dar uma cortada, porque senão ia ficar muita coisa. Mas é muita coisa que a gente ouve, sabe? E eu acho que leva um pouco para isso também, para a questão do bullying, né? Das pessoas, como você falou, que as pessoas se identificam. Mas, assim, o foco mesmo era falar sobre gordofobia. Os caras que interrompem as mulheres. Eu tenho o pinto de todos os pais que não fazem ideia do que é ser pai. Não é o primeiro homem que fala isso, já tiveram outros homens falando que gostariam de queimar o pinto também. Mas nesse momento o lugar de fala é nosso, das mulheres que sofrem assédio todos os dias. Como a gente fala, né, na cena, a cada 2 segundos uma mulher é vítima de violência no Brasil. E fazer isso, né, colocar essa cena, colocar esses questionamentos é mais para o povo pensar, não só os homens, mas nós mulheres também entendermos. Muitas mulheres talvez são privilegiadas de não passarem talvez por tanto assédio, né, tantas situações de assédio, mas o assédio é real, ele acontece a cada 2 segundos no Brasil. Nesse tempo que eu estou falando aqui com você, já tiveram mais 100 mulheres assediadas, assim, vítimas de violência no Brasil. Então é importante, e eu acho que o ritual é aquele momento de... No começo do processo, a gente foi provocado a escrever cartas. A gente foi provocado pela nossa diretora a escrever cartas para alguém que a gente quisesse muito falar alguma coisa e sobre um assunto que a gente quisesse muito. Eu quis falar sobre precisar falar. Como se a gente precisasse ter mais diálogo, como se a gente precisasse falar sobre os assuntos sem ignorar, porque a gente, quando ignora os assuntos, quando a gente não fala sobre, é que a gente gera todo o problema de desentendimento, que a gente gera todos os problemas quase que a gente está vivendo agora, o que a gente precisa conversar. E eu escrevi uma cena sobre isso, e a cena que eu faço no espetáculo, que é a cena que a gente toma café e a gente fala sobre coisas que precisam ser faladas. E é isso. Curadora do palco giratório. Falei pra ela ficar sentada, ela ficou em pé atrás. Ai meu Deus, tá me filmando?
Sem áudio. Essa hora a gente... Então, o nosso processo, ele passou por uma leitura do Brasil atual. A gente tem um texto que a gente compôs com coisas escritas, né? Extratos de textos escritos por ex-alunos da escola, tem extratos de textos do Augusto Boal. Então a gente foi entendendo com o material que a gente tinha, que a gente estava falando sobre a situação de abismo que a gente se vê como artista e como cidadão no Brasil nesse momento de crise, né, política tão forte. Então acho que tem a ver com isso. Game over é o fim de partida, né? É o fim do jogo, é a derrota que espera uma próxima oportunidade. A Faquinello, mas 20 dias antes da estreia, ela veio conversar comigo porque eles tinham pouca representatividade dentro do coletivo, sendo formandos 5 pessoas brancas, 3 mulheres e 2 homens e apenas um menino negro. E ela sugeriu que tivessem mais representatividades. Aí ela pensou em algumas pessoas que não puderam, aí falou comigo também. E eu falei que, ficaria apertado, até porque eram só 20 dias de ensaio e eu trabalho também pela manhã, até as 6 da tarde, e ia ficar muito em cima. Mas aí eu topei, falei, tá, vamos lá, se o espetáculo dá abertura pra gente inovar, se renovar, não é uma coisa muito fechada, muito quadrada. E rolou, e foi assim que ela me chamou. Toda a dramaturgia surgiu da gente, né? De coisas que a gente ia comentando e tal. Tanto coisas muito profundas da gente, quanto coisas muito nonsense, que a nossa turma tem essa característica, a gente brinca muito, a gente é muito irônico. E isso surgiu naturalmente. E a cena das baratas, inicialmente a Lê tinha proposto de eu escrever uma cena que falasse das baratas mais como essa coisa de seres do esgoto, da política podre, a parte podre da política e nananã. Só que esse texto não saía, assim, eu não estava conseguindo pensar sobre essa ótica. E aí eu comecei a pesquisar sobre as baratas na Wikipédia, reunir as características delas e comecei a falar, cara, e por que eu não escrevo algo do ponto de vista das baratas, né? Porque a gente fala tão mal delas, sendo que o ser humano faz coisas tão piores. E aí eu comecei a escrever pensando no que a barata diria pra gente. E aí foi um texto que, de cara, o pessoal gostou muito, achou muito engraçado, mas eu não sabia se ia funcionar. E até como interpretar essa barata, pra mim, era uma questão. Nossa, como? Porque isso pode ficar muito engraçado, mas se for muito escrachado, talvez não funcionasse. E foi uma surpresa total na nossa estreia, que a cena fez muito sucesso, as pessoas morreram de rir, e aí eu vi que funcionava. Mas surgiu de uma forma muito espontânea, de uma reflexão mesmo sobre... Né, como outros seres olham pra gente, assim, seres que não podem falar. Essa peça retrata muito as inquietudes de cada um aqui, né? Então a gente fala muito coisas íntimas nossa. Eu acho que a Martins Pena, ela acho que ajudou muito nesse lugar de se conhecer como ser humano, porque eu acho que para ser um grande artista ou galgar esse espaço que é diariamente, primeiro a gente tem que descobrir quem somos, de onde viemos, quais são as nossas inquietações, o que a gente quer passar para o próximo, porque a arte tem esse poder de comunicação.
não só de entretenimento, como um mero entretenimento, mas entretenimento que leva a algum lugar de pensamento ou ser usado em falar algum tipo de transformação que você acredita que possa transformar a partir do momento que você também se transforma. Então, acho que a Martins Pena veio nesse lugar de o autoconhecimento para, a partir disso, começar uma pesquisa teatral, eu diria. Porque o teatro tem que estar muito aberto, né? Tem que estar aberto às possibilidades do aprendizado. Dá só um alôzinho pra gente, Ale. Oi, queridos! Oi, Fabiano! Obrigada de novo por você estar aqui. Nossos corações que agora não dá pra falar. Olha isso, gente! Esse espetáculo, gente, ele é alto e escuro. E aí a Fernanda disse pra mim, então é uma boate, Alessandra, é isso, gente? Vem dançar com a gente. A peça chama Game Over porque a gente se inspirou muito na internet, nos memes, na estética dos anos 80, de muita cor, do neon. E aí um dia a Lê trouxe esse nome, porque a gente já estava seguindo um caminho, né? E a gente não tinha um nome ainda. E a Lê falou, gente, eu pensei em 2 nomes para essa peça. Um é Game Over, porque lembra dessa coisa do jogo, e também porque, né, estamos nessa situação que às vezes a gente acha que é o fim do poço, o fim do caminho. E eu pensei em outro nome também, Não Tá Fácil Pra Ninguém. E a gente amou os dois, a gente falou Game Over ou Não Tá Fácil Pra Ninguém, porque resume o que a gente quer dizer, que estamos num momento mais difícil, assim, acho que a minha geração já viveu, acho que a gente não pensou que a gente voltaria a viver tudo que a gente está vivendo, tanto retrocesso nas conquistas de direitos, mas ao mesmo tempo, como que a gente resiste a isso? E a gente sempre quis fazer uma peça política que tocasse em temas políticos, mas com alegria, com música, com dança. Então, esse nome acho que veio a calhar totalmente, assim, de tratar de temas políticos e difíceis, mas com alegria, e porque a nossa forma de resistir é fazendo arte. É o que nos mantém vivos e resistentes nessa loucura que está o mundo. Game Over pro Brasil esse ano, pro mundo, na verdade, né? A gente perdeu a linha, assim, muitos governos conservadores, número de pessoas passando fome aumentando, tragédias aumentando, enquanto era pra gente estar discutindo outras coisas bem mais relevantes, enfim, evoluindo, a gente parece estar regredindo, né?